Shalom, Haverim. Uma pergunta que muitas pessoas me fazem é a seguinte: qual versão da Bíblia Peshitta em língua portuguesa deve ser usada? As pessoas me vêm citando muito a Peshitta e ficam querendo saber qual a versão que eu uso em língua portuguesa, porque as pessoas querem comprar também. E eu já falei mais de uma vez, mas eu quero deixar bem claro: eu não uso nenhuma versão da Peshitta em língua portuguesa. Eu uso a versão em aramaico da Peshitta, eu leio em aramaico, eu traduzo para o português e depois eu apresento o texto a todos vocês. E por que eu não compro nenhuma Bíblia Peshitta em língua portuguesa e por que eu não indico para vocês? Pela seguinte razão: todas essas Bíblias, todas essas versões da Peshitta que as pessoas vendem aqui no Brasil em língua portuguesa, elas são falsas. Repito, vou falar bem alto, elas são falsas. Você vai jogar o seu dinheiro no lixo. Não existe versão em língua portuguesa. As pessoas inventam coisas que não existem. E como eu sei isso? Eu sei porque eu leio em aramaico, então eu pego o texto em aramaico, eu vejo essas versões que estão vendendo por aí e não tem nada a ver, gente. São versões falsas, você só vai gastar o seu dinheiro. Por exemplo, uma versão que se diz Peshitta, não é Peshitta coisa nenhuma. A pessoa pegou a Bíblia Ferreira de Almeida e só trocou os nomes. Trocou Jesus e colocou Yeshua. Tirou Deus e colocou Elohim, e assim sucessivamente. Então, isso não é tradução. Isso é o Ferreira de Almeida, apenas com uma alteração dos nomes. Há uma outra pessoa, que eu não vou citar o nome, que vende uma Bíblia. A Bíblia custa muito mais de R$100, é caríssima. E a pessoa não sabe, diz que traduziu do hebraico os textos do hebraico e a Peshitta em aramaico, e traduziu a Peshitta do aramaico, mas esse senhor, desculpem-me a franqueza, ele não sabe nem português. Ele não sabe português, que dirá hebraico e aramaico. Por exemplo, o plural de Mashiach, esse senhor, ele tem um vídeo em que ele usa Mashiach com S. Ora, no hebraico não existe plural com o S. Na língua portuguesa, sim, eu digo: eu tenho um amigo e eu tenho amigos. O S, amigo, amigos. O S é para dar o plural. Amiga, amigas. Eu uso S. Agora, em hebraico e em aramaico, o S não existe plural com S. E esse senhor, que diz que é um grande tradutor, ele tem vídeos na internet em que ele começa a colocar S. Por exemplo, Haver, o plural é Haverim, e daí ele usa Haverins com S. Isso não existe em hebraico, gente. Então, ele fala... Quem conhece hebraico, vê que ele só fala besteira, ele não tem conhecimento nenhum. Estou falando não para ofender a pessoa, tanto é que eu não estou divulgando o nome desse senhor. Não vou divulgar o nome porque eu não quero ofendê-lo, mas eu só quero dizer o seguinte, que ele não sabe nada de hebraico, nada de aramaico, e daí ele criou uma versão Peshitta, ele vende. Um conhecido meu, ele comprou. Eu falei que era ruim, ele comprou. Depois ele mesmo jogou no lixo. Jogou no lixo mesmo, porque é uma coisa horrorosa. Então, repito, não gaste o seu dinheiro. Não existe Peshitta em língua portuguesa. Há uma versão também de um rabino norte-americano que diz que restaurou as escrituras, mas está cheia de erros. Só para vocês terem uma ideia, esse rabino, ele mora com 2 mulheres.
ele pratica poligamia e ele prega que você deve ter 2, 3, 4 mulheres, que você deve, né, ter um harém em casa. Então, ele alterou de propósito vários versos das Escrituras para sustentar a poligamia. Por exemplo, há um texto nos Ketuvim Netzarim, nos Escritos Nazarenos, no Novo Testamento, há um texto que diz assim, que você deve ter uma mulher. Está em aramaico had, que é cognato da palavra errad, em hebraico, que significa uma. Então o texto diz que você deve ter uma mulher apenas. Aí ele vai e muda. Ele coloca assim, você deve ter pelo menos uma mulher. Ou seja, pelo menos uma mulher. Então você tem que ter 2, 3, 4. Então, repito, essa pessoa alterou vários textos para abalizar as suas práticas de poligamia. Eu estou dando esse exemplo, mas tem muita coisa errada, tem muita coisa errada também. E essa Bíblia também é vendida por cento e poucos, né? Quase R$200, sei lá, 150, 180. É muito cara, também você vai gastar o seu dinheiro. Então o que eu aconselho a você? É bom você estudar e ler no original. Né? Leia, estude. Né? Ninguém nasceu sabendo aramaico, então você estude e leia o original. Se você não lê em aramaico, então leia as versões em português, as versões clássicas. Agora, repito, cuidado com esses textos falsos da Peshita que estão circulando. Um dia desses, um rapaz publicou um texto. Olha o que diz a Peshita. Aí ele colocou um texto na internet, eu fui ler, aquilo ali não tinha nada a ver com a Peshita. E as pessoas começam a compartilhar no Facebook, as pessoas ficam, olha o que diz a Peshita. Aquilo ali é mentira, o texto é falso. E o pior, se você ficar compartilhando no Facebook, você estará propagando a mentira. Então cuidado, hein? Cuidado. Se você não sabe o que é aquilo, é melhor ficar quieto, não compartilhe, porque você estará propagando a mentira. Então, veja, há muitos falsos profetas e você deve tomar cuidado. Então, repito, não existe Peshita séria, honesta em língua portuguesa. Que o Eterno abençoe e guarde todos vocês.